Bem-vindos ao SA Podcast. Conversas comigo, Sandro Alves. O grande objetivo desse podcast é incentivar e apoiar o empreendedorismo prateado, o empreendedorismo protagonizado por pessoas com 50 anos ou mais. Hoje eu tenho um convidado especial e nós vamos falar sobre empreendedorismo e franchising. E eu quero que você conheça um pouco de quem é esse fera que vai falar com a gente aqui hoje. Ele é formado em administração financeira por Kent, na Inglaterra. Ele pagou os seus próprios estudos, ou seja, lá no começo já começou a demonstrar a sua veia empreendedora. É casado com Renata Kaufmann, tem 4 filhos, Sofia, a mais velha, José Henrique, João e Maria Luísa. Segundo ele, a esposa e os filhos são a força motriz da sua vida. Sua experiência profissional começa trabalhando com empresas em condição de falência ou tentando minimizar o impacto da falência dessas empresas. Foi para Brasília trabalhar como executivo nessa área e lá começou a preparar a falência de uma das maiores empresas do Brasil. Eu fico até imaginando qual é. Será que é do setor imobiliário? Quando começou a empreender? Em 1996, recebe um convite para começar a empreender, mas em 98 ele lança a sua primeira unidade no Shopping Recife, no setor de alimentação. Em poucos meses já consegue ser recordista em vendas por metro quadrado e ficou assim por alguns anos. Virou franquia, essa primeira unidade virou uma franquia. Atualmente ele é dono de 19 CNPJs, praticamente boa parte desses negócios no ramo da alimentação e um negócio na área de B2B. Como hobby, adora fazer trilhas de quadriciclo, bricolagem e ama gastronomia italiana. Eu quero que vocês recebam aqui o meu amigo Leonardo Lamartine. Obrigado, Léo. Obrigado, Sandro. É um prazer a gente falar aqui hoje e trocar experiência, falar um pouco da minha vida. Prazer é meu. Eu te conheci melhor, já te conhecia no setor de franchising, mas a gente passou a conviver melhor, mais quando você era diretor regional da BF aqui em Recife. Lá a gente fez várias coisas juntos e foi bem legal. Eu fui diretor da BF em 2 ocasiões, né? A primeira quando Arthur Grimbaldo, do Boticário, foi presidente da BF, lá atrás, há muito tempo atrás, e na segunda vez fiquei por 8 anos, passei 3 gestões, 3 presidentes aí, e resolvi passar o bastão, porque primeiro é importante a renovação e também eu focar meus negócios. Ficou quanto tempo na direção regional? Com essa última gestão foram 8 anos. Somando com a outra, dá 12 anos como diretor regional da ABF. Pegou a Covid na sua direção ou estava com... Já estava com o Cândido, se eu não me engano. Isso. Legal. Vamos começar aqui pela sua vida lá na Inglaterra. Me conta essa história. Como é que você foi parar na Inglaterra para estudar? Lá em casa todo mundo era engenheiro civil, meu pai também, e existia uma certa pressão e quase que obrigação de passar em engenharia civil, tinha que ser na Universidade Federal. Porque meu pai não tinha uma boa condição de vida financeira, então ele não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Ele sempre disse, se passar na particular, se vire para pagar, vá trabalhar para pagar. Então, graças a Deus, todos os meus irmãos foram bem-sucedidos, todos eles passaram em engenharia civil e tinha mais um detalhe, você tinha que passar em até 5º lugar para ganhar um carro, para poder se locomover até a Universidade Federal. Que é longe aqui. Que é longe, né? Que em Recife é um pouco afastado. Então assim eu fiz, cumpri meu papel com a minha lista na época impressa, levei chorando para ele, mostrei que passei, e só que eu não era o que eu queria, né? Eu só percebi depois, quando começou. Queria o carro. Queria o carro, né? Mas não queria o curso. Mas já me deu uma base, eu comecei a cursar, e aí como foi cálculo 1, cálculo 2, no cálculo 3 eu percebi que não era a minha praia, era sua praia, né? Não era o que eu gostava de fazer, apesar de eu sempre ter sido muito bom em matemática, tanto que eu fui para a administração financeira, que é o equivalente à economia aqui no Brasil, e decidi sair da engenharia civil da Universidade Federal de Pernambuco
e migrar para a Inglaterra. Eu estudava no Conselho Britânico, que existia, chamado British Council, sempre estudei inglês lá, e já tinha uma base de inglês muito boa, e lá também tinha um livro chamado Ariasfel, com todas as oportunidades de universidade. Foi lá que eu escolhi fazer meu curso lá no exterior. Bom, e pelo que você falou, se passasse numa particular, quem teria que pagar o curso eram vocês, os filhos. Isso. Na Inglaterra, você teve que pagar. Como é que também, você fez? Também. Primeiro que para você entrar na universidade inglesa, você precisa ter o certificado de Cambridge, né? O primeiro certificado de Cambridge. Que é o da língua. Que é o da língua, né? Que é o First Certificate. E daí eu fui para fazer curso de inglês, na realidade, para entrar, para fazer o First Certificate, para depois ingressar nesse curso que eu queria. Foi assim que eu migrei, entrei e comecei a trabalhar tudo que era oportunidade de emprego para poder pagar a universidade. Então, eu praticamente dormia 4 horas por dia, porque eu consegui primeiro um emprego de coletar copo em boate. Certo. Depois eu fui para a área de limpeza da boate, depois eu fui auxiliar de porteiro dessa boate, fui promovido, era um complexo, tinha pub em cima, aí fui barman, depois eu galguei, fui garçom uma época e depois virei gerente desse complexo todo. Sério? Sério. Passou a gerenciar todo o complexo. Um episódio lá que aconteceu, de uma discussão com o meu ex-gerente lá, que inclusive ele me demitiu, mas o dono da casa me readmitiu. Uhum. E tirou ele porque eu mostrei lá quais eram todos os furos de gestão que existiam na época, né? Isso eu estou falando com 19, 20 Você anos. Você fazia faculdade. Isso, ao mesmo tempo, né? 19, 20 anos, mais ou menos. E lá fiquei por quase 5 anos, né? E voltei formado. Essa universidade, assim como várias outras dos Estados Unidos e da Inglaterra, você já vem com várias propostas de emprego, e foi assim que eu entrei nessa empresa de consultoria para recuperação de empresa em falência. Você teve uma oportunidade, digamos assim, dos sonhos, né? Numa época em que muita gente queria ir embora do Brasil. Você conseguiu ir embora, estudou fora, fez uma boa faculdade e quis voltar. Por quê? Eu sempre tive uma raiz muito forte, especialmente aqui em Recife, né? Porque eu tinha a oportunidade, quando eu voltei, inclusive, não só de voltar para o Brasil, mas escolher qualquer estado do Brasil para qual eu queria... Oportunidades de trabalho. De trabalho, né? Para São Paulo, na época eu recebi três propostas, tanto que essa proposta de Brasília, eu só fechei com direito a ter 2 vindas para Recife por mês. Então, além do meu contrato de trabalho, salário, aluguel, tudo que eles me deram como benefício, eu tinha direito a vir a Recife 2 vezes por semana. O que me ajudou depois a empreender, porque durante um tempo eu preparei o terreno para retornar a Recife. Fez um caixazinho para conseguir voltar. Também. Eu, na realidade, Sandro, eu estou falando que eu assumi esse desafio com 26 anos de idade. Então, a preparação dessa falência? Você fala? Isso, para morar em Brasília, né? Ah, tá. Então, eu solteiro, eu tinha um baita de um salário, eu realmente não conseguia gastar o salário. Fiz, de fato, um pé de meia muito bom. E foi para mim muito construtivo, né? Por vários motivos. Primeiro que eu praticamente meu primeiro emprego assim de executivo, né? Eu não tinha noção da minha capacidade, tanto que meus primeiros desafios, um dos primeiros desafios era enxugar de 23 mil funcionários para 16.500 funcionários com a mesma produtividade dessa empresa que tinha filial no Brasil todo. Essa empresa entrou em falência? Essa empresa entrou em falência. Do ramo, do setor imobiliário? Setor imobiliário, isso. Pode falar o nome? Pode, a Incol, bem conhecida de todos, e até hoje ainda está liquidando de tanto patrimônio que eles tinham. Realmente era muito grande, né? Isso. Ela, na época, ela tinha o mesmo tamanho de patrimônio líquido do Banco Itaú. Como é que uma empresa dessa entra em falência? O que leva uma empresa, na sua experiência, o que mais leva uma empresa a ir à falência? A gente, né, não fiz só esse trabalho, eu fiz alguns outros, isso me trouxe essa base de saber quais eram os grandes defeitos, né, de uma empresa. No ramo imobiliário especificamente, não existia apenas a Incol. Várias empresas, elas trabalham sempre o que a gente chama de bicicleta, ou seja,
constrói para poder pagar o fluxo de caixa anterior, né? E qualquer boato, assim como grandes bancos também podem falir por boato, se for o caso dessa empresa específica, essa bicicleta para de rodar e aí cai. Entendi. Geralmente no ramo bancário e no ramo imobiliário, isso acontece com a maioria das empresas até hoje, Sandro. Entendi. Você vê aí outros casos de construtoras conhecidas que não faliram porque entrou algum recurso adicional de fundo. Você gera uma crise de pânico e isso limpa o caixa da empresa. Exatamente. As pessoas passam a não pagar mais, né? Principalmente quem vende imóveis na planta, isso gera um desequilíbrio de caixa enorme. E na época essa empresa tinha 9 bilhões de reais de carteira de recebíveis. Então, a partir desse empreendimento, foi a partir desse problema que eles passaram a usar um modelo diferente, que cada empreendimento é um negócio em separado. Isso. De modo que um não contamine o outro. Se um falir, os outros podem continuar existindo. Isso. Hoje em dia, todas as construtoras trabalham dessa forma. Elas abrem um SCP para cada empreendimento, dessa forma consegue se blindar um empreendimento do outro, né? A própria lei de recuperação judicial veio desse episódio também, e vários outros benefícios aconteceram aprendendo com esse erro dessa construtora. Ô, Léo, e como é que essa experiência sua com empresas, de recuperação de empresas em falência, ajudou você no empreendedorismo? Na realidade, me deu uma base na área que eu sempre fui muito bom, que é a área financeira, né? De análise de fluxo de caixa, análise de liquidez da empresa, né? Ali os pontos de atenção, quais são as sintonia que você tem que fazer no caixa de qualquer empresa. Isso me deu uma bagagem muito grande. E uma maturidade também muito grande, sabe? Porque, repito, eu tinha 26 anos quando eu fui ter esse desafio. Fui super mal recebido pela idade, né? Ninguém sabia o que eu tinha por trás de currículo e do que eu tinha aprendido. Normalmente é assim. Mas consegui desempenhar meu papel muito bem. Tive inúmeras lições interessantíssimas dentro dessa minha experiência. Mas eu sempre tinha no sangue o empreendedorismo, né? Voltando até um pouco atrás disso, eu comecei a empreender, Sandro, com 11 anos de idade, uma empresa chamada Sound Machine, que era aluguel de som para festas de 15 anos. E meus amigos todos tinham final de semana, e eu, um outro amigo, que era meu sócio, um grande amigo meu hoje, chamado Sérgio, nós éramos sócios e a gente não tinha final de semana. Sexta e sábado a gente estava nas festas, colocando som e iluminação para os outros dançarem. É isso aí. Quando o pessoal se divertia, você trabalhava. Isso. E a mesma forma, o teu setor é um pouco assim, porque você trabalha com alimentação. Isso. Não é assim? Então, hoje você já tem uma estrutura grande, pessoas trabalhando com você e tal. Mas certamente lá no começo você deve ter também trabalhado final de semana pra caramba, né? Com certeza, com certeza. Eu saí para a cozinha? Tudo. Eu, na realidade, quando a gente fundou o primeiro Bonaparte, que foi aqui no Shopping Recife, na quarta etapa, é a loja que existe até hoje, que foi reformada, tá linda. Eu vi, ficou bacana. Ficou bacana, o cardápio, tudo. O próximo passo foi o Donatário, também na frente, que é nosso também. A gente reformou, tá linda também, com cardápio totalmente novo. Mas eu pegava no batente, literalmente. Eu era caixa, chegava lá, fazia o suprimento de caixa, tirava fazia a sangria de caixa. Tudo que se faz numa empresa, eu fiz dentro do Bonaparte, né, na primeira unidade, que é a loja 1, que é essa do Shopping Recife. E não só isso, Sandro. Quando eu estava na Inglaterra, eu trabalhei em todas as funções, não só nesse bar, mas depois eu fui trabalhar num restaurante indiano. Sim. E depois eu fui trabalhar num restaurante italiano. Sim. Por isso veio essa minha paixão aí pela culinária italiana. E também com experiências assim totalmente por acaso. Na época, eu não imaginava que ia usar isso para a bagagem operacional que eu tenho hoje, mas aquilo também ativava o tempo todo meu sangue empreendedor, né? Sim, porque eu sempre tive. Depois dessa minha experiência com aluguel de som e iluminação, eu fui buscar aqui Passira, Poção e Pesqueira, Renascença e bordados para tanto vender para turista como exportar
também para fora, a Itália. pra- Meus pais me emanciparam, tiveram que me emancipar com 16 anos, para eu ter meu primeiro CNPJ com 16 anos. Ah, é? É, Você começou cedo mesmo, comecei né? cedo. Essa primeira foi totalmente informal, né? Que é a Sim. Sound Machine. Essa segunda, eu já tinha o CNPJ, tinha uma loja ali em Olinda, com tudo formalizado. Legal. E essa área de alimentação, Léo, foi assim, foi algum chamado, alguma conexão com a alimentação ou isso simplesmente aconteceu para você? Sandro, quando aconteceu, eu morava em Brasília, e um casal de amigos estava querendo empreender e teve uma oportunidade de uma loja através dos proprietários da Ancar, que é o Sérgio Carvalho, a família dos Carvalho, que eram proprietários do Shopping Recife na época, e meio que caiu de paraquedas aquela unidade do Shopping Recife, que ele simplesmente separou, falou: eu quero que vocês empreendam aqui. Sim. E isso começou, essa conversa com o Shopping Recife, começou no final de 96. Eu só voltei de Brasília em 98 e a gente inaugurou a primeira Bonaparte em 31 de março de 98. Né? A gente fez quase 26 anos de existência. E o engraçado é que na época existia um comercial no shopping, amigo querido nosso, o Roberto Paulin, que não entendia o que a gente ia colocar e a gente era sem experiência nenhuma, de fato não era. Mas eu tinha a minha bagagem operacional que eu aprendi lá no Batente na Inglaterra. Sim. Então eu sabia todas as funções de um restaurante, só eu precisava adaptar aquilo para uma loja de 32 metros quadrados, que aquela loja tem 32 metros quadrados. Que é no centro de alimentação? Isso, na praça de alimentação. E foi isso que aconteceu, né? A gente mudou completamente o conceito de alimentação em praça de alimentação. Nós fomos pioneiros em vários aspectos. Por exemplo, não existia na época ninguém que exibia a cozinha com vidro. Nós fomos o primeiro. Hoje todo mundo faz isso. Você vê logo um vidro onde você vê a cozinha operando. Nós fomos pioneiros nisso. Veio da sua experiência lá na Inglaterra, já se fazia isso. E a ideia de fazer a transparência, você vê o seu alimento sendo preparado. Claro. Isso foi o Bonaparte que trouxe para o mercado. Um sistema de fidelidade de 10 carimbos, fomos nós que lançamos também. Hoje teve uma época que todo mundo copiou aquilo. Você dá 10 carimbos, ganha um prato grátis. Depois a gente retirou isso da nossa rede, porque tinha muita fraude. Entendi. Mas a gente que colocou isso no mercado também. E até hoje tem várias lojas que usam isso. Isso. O tempo de atendimento também foi algo pioneiro, porque quem conhece bem o cardápio do Bonaparte, a gente tem um cardápio de restaurante à la carte. Sim. Igual com qualquer restaurante à la carte que você tem na rua. E a gente consegue fazer aquele cardápio em 5 minutos. Você chegar na fila, pagar, receber o prato em 5 minutos. Essa operação de 5 minutos também foi pioneira. E hoje a gente tem acelerado com tecnologia, com outras coisas. A gente está entrando agora com os totens. Mas na época foi também algo inovador, né? Chamando o cliente pelo nome, na comanda. Então tem vários episódios interessantes. Dura até hoje, todo mundo faz isso. Agora tem a senha, né? Saiu do nome para a senha e isso foi muito bacana porque o Bonaparte, de fato, foi pioneiro no mercado em vários aspectos. Na época, Sandro, a praça de alimentação era um destino de conveniência. Uhum. Se você estava lá com sua esposa comprando alguma coisa, eu tenho que almoçar aqui. Eu escolhi o melhorzinho dos piores, né? Ou seja, o melhorzinho que tinha ali para se alimentar. Hoje não. Hoje a praça de alimentação não só é uma concorrência acirradíssima para quem trabalha em praça de alimentação, como tem várias, não só as nossas, mas várias opções interessantes. Tem várias gastronomia. opções. Então a praça de alimentação saiu de conveniência para ser destino, né? Isso foi uma mudança também no varejo. Um espaço de convivência nacional. Ali. Espaço de convivência. Hoje ninguém enxerga um shopping sem uma boa praça de alimentação. Foi inclusive o que o Shopping Recife acabou de fazer. Isso, está fazendo, né? Vai fazer um grande investimento ali de alimentação, restaurantes, etc. Do lado de fora. Isso, tudo ali onde era o Green Mix, ali, aquilo está sendo tudo reformado. Rapaz, então assim, a primeira vez que eu vim para Recife, eu fui em 99 a trabalho. Peguei o seu empreendimento, seu restaurante, eu lembro que eu comia lá e eu lembro que eu ia no Bonaparte. A gente chegou a ter fila, naquela época, de 90 pessoas esperando para pagar um prato.
E como é que você... O que te levou... O Bonaparte, então, foi o que te levou para o sistema de franchising. Sim. Foi com ele que você entrou na franquia. Foi. E como é que foi essa decisão? E foi engraçado, porque como a gente... Eu diria que a gente acertou 80% do nosso projeto Bonaparte no início, que é um índice muito alto para quem empreende a primeira vez num segmento que para mim era totalmente... Não era totalmente conhecido, mas para varejo... Porque você sabe que para estar dentro de shopping você tem que ser profissional, né? Primeiro que o aluguel é elevado, então você precisa ser profissional. Então as pessoas chegavam no Bonaparte, sempre achavam já que era uma franquia de algum lugar. Então as pessoas falavam, poxa, eu vi essa franquia, o mais engraçado foi o cara disse, eu tenho certeza que eu comi no Bonaparte, em Buenos Aires. Disse, não, nós não temos em Buenos Aires, eu comi em São Paulo. Então as pessoas ficavam achando que era franquia e já começou a procura por franquia, porque a fila enorme chamava muita atenção, como até hoje chama, de alguns empreendedores, e as pessoas deixavam o cartão de visita, quando você começar a fazer franquia, me procure. Aí começou a colecionar aquilo, e um belo dia a gente recebe um chamado, vamos dizer assim, que eu digo que é o padrinho da marca, que é Roberto Santiago, do Shopping Manaíra, Sei. que para mim é um dos maiores empreendedores que o Nordeste tem, e ele mandou o Zé Marques, que era o comercial dele na época, arrastar literalmente a gente para o Shopping Manaíra, e o Zé Marques assistiu, foi um dia, foi 2 dias, 3 dias, eu estava no caixa, e uma terça-feira eu estava no caixa, abrindo o caixa, o Zé Marques sentado na praça de alimentação, eu falei, Zé Marques, você está sendo inconveniente, quando você conhecer o Roberto Santiago, você vai entender, eu só posso voltar com vocês para João Pessoa, com vocês dentro do carro para João Pessoa, senão eu sou demitido. Você está brincando, né? Não, pergunte ao Roberto Santiago quando você conhecer. Resumo da ópera, vamos lá. Decidido. Vamos lá conhecer o Roberto Santiago, é o dono do shopping, né? Estava nos convidando. Né? No mínimo, a gente não fechou uma porta, a gente totalmente descapitalizado, porque tinha que colocar todas as economias nesse negócio. E fomos a João Pessoa, né? Só com sangue de empreendedorismo. E, para resumir, o Roberto Santiago deu o bom dia, disse que já conhecia a marca, que tinha vindo em Recife, abriu uma planta, fez o Bonaparte, vai ser aqui. Eu disse a ele que ali não prestava, aquele ponto não era ruim. Ele mandou escolher, tinha o nome da sorveteria. Ele ligou para alguém e falou, essa sorveteria de quem é? Alguém respondeu alguma coisa no telefone e falou, Distrate, que aqui vai ser o Bonaparte. Em 15 minutos de reunião, ele mandou eu fazer uma proposta. Eu não sabia fazer proposta para shopping. Fiz uma proposta indecorosa, só para receber um aperto de mão e ir embora. Sim. E, para minha surpresa, ele aceitou. Legal. Nessa proposta tinha carência de aluguel, tudo que o shopping não faz hoje. Isso. Tinha allowance, tinha um monte... Você fez uma proposta para não ser aceita. Para não ser aceita. Ele não só aceitou, como mandou descer na Caixa Econômica, abrir uma conta, e ele só fez a seguinte contraproposta. Ele fez, vocês têm que inaugurar 90 dias do dia que eu colocar o dinheiro na conta, porque ele bancou o negócio da gente. Legal. Aí eu falei, então 90 dias eu conheço arquiteto, eu conheço pessoal de equipamento, então eu vou demorar um pouco, vai dar para pagar com fluxo de caixa o que faltar com o negócio, né? E ele te emprestou o dinheiro, então? Isso. Você devolveu depois? Isso. É o que a gente chama de allowance, né? O shopping dá um aporte e você dilui durante o tempo de aluguel. Mas uma parte foi a fundo perdido. Era uma loja sua, então, própria? Uma loja própria. Ainda é de vocês? Não, hoje é franqueado, e que é uma das melhores lojas nossas até hoje. Aliás, João Pessoa é um mercado interessante. É excepcional, é excepcional. Para varejo é excepcional. Isso eu vejo muito. Na Nokia, antes de empreender, eu viajava muito pelo Brasil. E eu ficava impressionado com meus amigos de São Paulo que não viajavam tanto e achava que só existia São Paulo. Pois é. Você encontra fora de São Paulo, você não encontra, lógico, o mesmo volume de negócio, mas você encontra mercados interessantíssimos. E João Pessoa é um deles. Exatamente. Dentro da rede que eu faço parte, que é a DPU Action, sou franqueado há 17 anos, João Pessoa é uma das melhores lojas. Ela bate recordes de venda. Para a gente também, Sandro. Para vocês também? Para a gente também. É recorde Brasil. Você tem ideia, por unidade, uma loja de João Pessoa fatura 60% a mais que uma loja em Recife. Exatamente. É muito bom, graças a Deus. Hoje vocês estão em quantas lojas? Hoje, a rede, porque são várias marcas, vários negócios, mas somando tudo dá 112 unidades. 112 unidades? Isso. E o Bonaparte? O Bonaparte é a principal, né? A marca está com 49.
49 Bonaparte. Isso. Pelo que você conta aí, isso é uma coisa interessante para quem nos assiste, quem nunca empreendeu e pensa em empreender, às vezes vem um empresário como você hoje, com 19 empreendimentos, 19 CNPJ, 112 unidades, 49 da Bonaparte. Aí, a gente tende a olhar para isso e falar assim, poxa, se deu bem, mas as pessoas não conhecem a história, né? Ou seja, não é fácil, não foi fácil. Não. E interessante, eu queria que você falasse um pouco disso. Você fez uma jogada de risco nessa segunda unidade. Como é que foi isso para você na época? Você já tinha uns 28 anos. Isso. Por isso que eu falo que Roberto Santiago é o padrinho da marca, porque ele foi que deu o grande pontapé para a gente acordar. Depois que eu assinei contrato com ele, só concluindo a história lá com o Roberto Santiago, eu achava que ele ia demorar para mandar contrato, ia ganhar tempo para fazer a obra lá e tal, não sei o quê. Essa reunião se deu numa quinta-feira, na segunda-feira de manhã ele me liga, ele pessoalmente, e fala, Léo, o dinheiro está na conta, eu estou começando a contar hoje, 90 dias. E eu falei, ô Roberto, eu não assinei o contrato, a gente não tem nada assinado, eu confio em você. Olha. Não tem problema. E foi assim. E foi assim, né? E depois que estava tudo ok, enfim, que a gente inaugurou, ele virou para mim e falou, Leonardo, vocês não vão parar mais de crescer, porque o negócio de vocês é bom. A minha esposa teve no Shopping Recife, me fez sair daqui para conhecer o teu negócio. E eu quero o negócio Bonaparte, por isso que eu lhe chamei aqui, dentro do Manaíra como segunda unidade, e foi isso que aconteceu. Ele foi visionário de dizer a gente, vá sem medo que vocês vão crescer. E foi aí que gerou a chave, né? E aí, voltando à sua pergunta anterior de como a gente se inseriu no franchising, depois de tanta procura e esse empurrão do Roberto Santiago, eu procurei a ABF, na época, né? Associação Brasileira de Franchising. Eu fui, não diria meio que ignorado, mas estava muito incipiente. A ABF não olhava pelo Nordeste, enfim. Entendi. E tanto que nós somos uma das primeiras franqueadoras com sede Recife, né? A maioria são de São Paulo, Sudeste e tudo. Isso. Nós somos uma das primeiras. E aí procurei na época o João Batista, que é hoje do Rei do Mate, um amigo querido, participo com ele no Comitê de Food Service da BF. E o João me indicou voltar para Recife, procurar uma consultoria de formatação, e foi aí que a gente começou e fizemos aí o lançamento da marca no mercado de franquias. Antes de virar franquia, você teve quantas lojas próprias? A gente chegou a ter 6 unidades próprias. 6 unidades próprias. Isso, aí depois desmobilizamos para transformar em franquia, porque a gente sempre entendeu que um franqueado com um perfil bom, e hoje performa eu melhor. Sei, na época não, tá? Mas hoje eu sei identificar e sei selecionar bem um franqueado, é importante deixar claro isso, a experiência lhe traz essa capacidade de seleção. Um franqueado bem selecionado, bem focado, ele opera melhor do que o próprio franqueador, né? Sim. Ele está com mais foco naquele negócio e o franqueador está com foco mais macro em toda a rede, tá? Das 49, quantas próprias hoje? Hoje nenhuma. Nenhuma? Todas? Não. Não, você já não opera. Não, passou isso tudo franquia, 100% franquia. Para quem ainda não conhece, está nos assistindo e ainda não conhece o franchising, eu tenho, vamos lá, tem Bonaparte 1, Bonaparte 2. Um é franquia, o outro é não franquia. Qual a diferença, Léo, principal na sua visão entre uma coisa e outra? Para o público em geral é a mesma coisa. É a mesma né? coisa. Para o cliente não muda. Para o cliente não muda, né? Até quando é o que a gente chama de mercado de repasse, a gente faz de uma forma que o cliente não perceba absolutamente nenhuma mudança. Muito pelo contrário, a gente tenta que o cliente perceba uma mudança positiva, como acontece na maioria dos casos. Sim. Shopping Recife, por exemplo, que eu mencionei que foi a loja 1, a gente fez o repasse, o Raul, que é nosso franqueado, fez a reforma, incrementou o faturamento em 40%. Legal. E trouxe um corpo a corpo com o cliente muito interessante. Tá? Que às vezes alguns franqueados não conseguem isso, ou até por perfil. Por perfil, né? Por perfil. Mas, assim, a diferença de um Bonaparte próprio e um Bonaparte do franqueado é que o franqueado, o negócio, a vida dele é aquele negócio. Então, sim.
Ele vai focar, vai colocar o sangue e a vida dele, não só ele, às vezes como os parentes que estão junto empreendendo, para que aquele negócio tenha sucesso. Sim. Isso é muito diferente de quem está cuidando de 10, 30, ou no meu caso, que cuida de 19 CNPJs. Você é um multifranqueador, ou seja, você tem várias marcas que são franquias. Isso. E eu sou multifranqueado, eu tenho 4 unidades, no caso, monomarca, de uma mesma marca. E eu não acho que existe o certo ou errado, mas tem marcas que têm as suas políticas e filosofias para trazer franqueado e para cultivar franqueado, digamos assim. Para vocês, é melhor ter 112 unidades com 112 franqueados, ou vocês também gostam e usam muito a prática, digamos assim, do multifranqueado? Ou seja, eu sou um franqueado seu, é preferível para vocês que eu tenha mais lojas ou que você traga novos franqueados? É importante destacar 2 diferenças aí na tua fala, né? Existe o multifranqueado, que ele vai iniciar a ser multifranqueado com você, no caso com a gente, que é o caso de um franqueado que eu tenho, que hoje tem 4 unidades nossas. Ele começou com a primeira, foi para a segunda, foi para a terceira, como é o seu caso com a Depil Action, imagino, lá com a Dani. Existe o multifranqueado que já é experiente e tem outras marcas. Certo. O engraçado, Sandra, é que tem alguns franqueadores que ainda enxergam esse multifranqueado de lado, achando que ele pode se tornar um concorrente no futuro, etc. Eu, muito pelo contrário, eu amo quando o perfil já vem com multifranqueado pronto. Por exemplo, eu estou agora negociando um multifranqueado em Salvador, que ele tem, acho que, 16 operações em 4 estados. Certo. Para mim Todas as 16 em alimentação? Não. A primeira de alimentação ele será conosco, nesse caso específico. Certo. Mas quando você pega um multifranqueado que já tem expertise, ele passa, Sandro, existe um gráfico clássico no franchising, que é o gráfico do sorriso, né, que o franqueado chega lá no fundo, não sei se você conhece esse gráfico, que é o selfish, né? Ele fala assim, poxa, para que eu estou pagando royalties se eu já aprendi tudo, né? Esse perfil de franqueado, que é muito ruim para a rede, para o franchise como um todo, porque ele não enxerga o todo, ele não enxerga o que acontece no ecossistema de franchising. Você já pega um multifranqueado que já passou dessa fase, ele já entende o que é franquia. Ele já entende o valor de estar conectado a uma marca forte. Isso. Então, para mim, é meio caminho andado. Por isso, eu acho até que esse multifranqueado ele precisa ter um tratamento especial de atendimento, até em alguns casos de condição financeira, para estimular ele a investir, crescer, comprar outra unidade sua, reformar. Eu geralmente, inclusive, vou para frente, eu tiro minha área comercial e assumo a frente do atendimento, a depender do tamanho desse multifranqueado. Mas eu acho que o sonho de qualquer franqueador, para ter uma rede saudável, é ter 100% multifranqueado. O nível de maturidade é diferente, né? Totalmente. Não significa que o monofranqueado é ruim. Nós não estamos falando disso. E todo multifranqueado foi um dia monofranqueado. Eu não estou falando que o monofranqueado não possa se transformar, não. Mas é um atalho para quem é franqueador. Ou seja, você já pula várias etapas quando você já vai para o multifranqueado. Acho que o nível de conversa, o nível de operação sobe bastante. Isso, o nível de perguntas que ele faz numa entrevista é totalmente diferente. Eu percebo logo, e como a gente está conectado muito com a BF, né, a gente liga para os outros franqueadores, já sabe o perfil, enfim, é tranquilo. É verdade, você acaba tendo a referência, né? Isso. Sabe quem é o Sandro. O Dani, como é que é o Sandro? E assim exatamente. Hoje, se eu quiser se eu quiser ser um franqueado seu, como funciona o processo para eu entrar e adquirir uma unidade do Bonaparte em alguma cidade de interesse de vocês? A gente tem como toda franqueadora, tem um processo seletivo, né? Começa com um cadastro inicial, depois uma entrevista, assim, na circular de oferta de franquia, que é um documento obrigatório por lei. Nessa circular vem todas as informações. Eu costumo dizer que a alimentação é importante, o empreendedor, seja ele prateado ou não, ele tenha interesse naquele segmento. A alimentação tem um pouco não diria talento, mas você escolher
que segmento você quer atuar. Dentro da alimentação, Dentro da alimentação ou de qualquer outro. Tá Por bom. exemplo, se eu quero atuar no segmento de depilação, de beleza, se eu quero alimentação, se eu tenho um espírito para estar em shopping, praça de alimentação. Que vou dar um exemplo. Eu tive uma entrevista há uns 30 dias atrás, com um casal que a esposa estava grávida, faltavam 3 meses para ter neném. Eu falei, vai coincidir com a inauguração da franquia. Loja, da unidade. Quem vai tocar esse negócio? É ela, com filho pequeno? Não dá, cara. Não dá. Não funciona. Aí eu fiz uma contravenda. Meu comercial até ficou chateado comigo, mas depois ele concordou. Perdeu a comissão dele, mas ele concordou. Falou assim, realmente não vai dar certo. Hoje eu sou muito criterioso para não dar um passo, porque você colocar um franqueado marca, sem perfil, atrapalha a marca, é uma dor de cabeça lá na frente. Eu tento evitar isso, crescer com bastante solidez, cautela, com bons parceiros. Ou seja, não basta ter dinheiro para entrar na rede. Não. Eu digo, Sandro, eu tenho a tranquilidade de todos os fornecedores, todos os franqueados têm meu celular e meu celular passa o dia todo sem tocar. Porque montei uma estrutura de gestão, o qual eu consigo delegar isso, mas a minha equipe sabe que se meu telefone tocar é porque a minha equipe embaixo falhou, não deu um atendimento adequado. Mas eu sou muito de estar no front, e quando tem algum problema no grupo de franqueados eu entro, atuo, para que tenha sempre essa proximidade com os franqueados. Hoje, qual a modalidade de loja que você tem? A loja de shopping é uma, que é de 32, isso. Em torno de 35, 30 metros quadrados. Tem loja maior? Hoje a gente não faz mais lojas de 32 como essa do Shopping Recife, porque na época a gente não imaginava que o volume ia ser tão alto. E uma loja de 32, ela fica apertada para operar. Esse volume. O Raul, que aqui no Shopping Recife é o mesmo franqueado do Donatário, aí ele tem 2 lojas. Isso melhorou para ele e conseguiu com o shopping um depósito remoto. Certo. Mas a gente trabalha a partir de lojas de 45 metros e vai até 1.000 metros quadrados, que é o caso da Trois Brasseurs, que é uma marca que nós somos Master Franqueados Brasil, que é uma marca francesa que tem presença no Canadá e na França. Perdão, repete o nome da marca? A marca chama Trois Brasseurs, é uma marca que existe há 35 anos. Existem dessa marca 70 unidades na França, 18 no Canadá, está no Tahiti, Bélgica e está abrindo no Suíça agora. É recente essa marca. E tem, aqui no Brasil são 10 anos, tem 2 em São Paulo, uma fica no Itaim e outra em Pinheiros. Já é um investimento bem mais alto. É um investimento bem mais alto, porque ela tem um restaurante francês com fabricação de 7 estilos de cerveja franco-belgas dentro dela. Então a margem é interessante, porque a cerveja tem uma margem muito boa, muito melhor do que a alimentação. E isso traz um equilíbrio bem interessante aí para quem é o franqueado em termos de payback, tá? Dentro do setor de alimentação, a área de bebidas ali é primordial para o lucro do negócio, né? Isso, ainda mais quando você fabrica a própria bebida. O CMV... Que é o que vocês passaram a fazer. Isso, o CMV de uma unidade de Trois Brasseurs é bem mais baixo do que qualquer outro restaurante que tenha no mercado. E de onde saiu essa ideia, Léo, de fazer a própria cerveja? Como é que você chegou nisso? Na realidade, o meu sócio, que é Luciano Fialho, ele é mestre cervejeiro, formado na Universidade Católica de Louvain. Na minha opinião, é um dos melhores mestres cervejeiros aqui da região, quiçá do Brasil. Fez consultoria para várias empresas, né? Quando ele foi para a Bélgica, ele foi pela Ambev para trazer a primeira receita de cerveja sem álcool. Tem um cara que manja muito da química, né, da receita, da cerveja. Então a gente faz receitas B2B, business to business, ou seja, quem tem já um bar pronto, com volume acima de 4.000 litros mês, já pode fazer sua própria cerveja através dessa plataforma. Esse é o teu negócio B2B que você falou. Isso. E aí nós fomos procurados por essa marca francesa, que é da Trois Brasseurs. Eles são os mesmos empreendedores da Leroy Merlin e também da Decathlon, é um grupo francês. Eles são donos do grupo dos supermercados Auchan na Europa, é um grupo enorme. E eles têm esse braço de alimentação, não só a Trois Brasseurs, mas 9 marcas na França. Eles são o segundo maior faturamento em alimentação na França. E eles nos confiaram tocar a marca no Brasil, né, como Master
franqueados. E aí a gente está aí, a primeira praça que a gente deve abrir é Rio de Janeiro, fora as existentes em São Paulo. Conta pra gente, o que é um master franqueado? O master franqueado é aquele que recebe um território, né? Que pode ser uma cidade, um estado, Ou até um país. ou até um país, ou até um continente, né? Isso existe muito, como é o caso do McDonald's, que é a América Latina, para ele explorar e fazer subfranqueados. Né? E ali a gente se transforma, a gente é franqueado ao mesmo tempo, porque eu sou franqueado da França, e ao mesmo tempo eu sou franqueador desses subfranqueados que vão estar embaixo desse braço da master franquia da Trois Brasseurs. Para os franceses é muito interessante, porque ele está climatizado, ele tem um grupo de executivos tocando o negócio no Brasil. No caso deles, mais ainda, porque a gente tem um que é entendidíssimo em cerveja e outro que é entendidíssimo em restaurante, no caso eu e Luciano. Nós temos mais 2 sócios, que é são 2 especialistas fortes. Isso. A gente tem mais 2 sócios que são especializados em operação de restaurantes, que é o Fernando Maluta e a Janaína Bois, que estão residindo em São Paulo. Então, para quem é uma franqueadora da marca, é um sonho. É um sonho, exatamente. Ou seja, você tem um parceiro de qualidade. E realmente, para marcas de outros países, entrar num país onde toda a administração, tributário, etc., leis trabalhistas, leis tributárias, leis fiscais são diferentes, o caminho é você achar alguém que possa operar e expandir o negócio, né? E tem cases fantásticos nesse sentido, né? O caso mesmo do Outback, que não é franquia, mas o grupo que comprou a master franquia para o Brasil, eles mesmos operam, se tornou melhor e maior do que a própria marca no resto do mundo. Então cresceu muito. Tem vários cases interessantes nesse sentido. E o Outback em particular, aonde abre, se não me engano, a pessoa me disse que abriu recentemente em João Pessoa. Isso. Diz que é filas e como foi aqui. Abre, é filas e filas e filas. Isso. A procura é muito grande. Isso. Por falar em franqueado, e a gente voltar um pouquinho nisso, existe um perfil ideal de franqueado que vocês... Antes disso, qual característica, na sua opinião, mais marcante no franqueado de sucesso? A primeira coisa que eu olho quando estou com um candidato à franquia na minha frente é o sangue nos olhos. É a vontade que ele tem de empreender. Às vezes eu duvido que esse sangue, essa vontade de empreender não tenha vindo no sangue, né? Ou seja, não é algo que você aprende, você até aprende. Mas tem aquelas pessoas que nasceram para empreender, e eu sei separar. Né? Isso, são inquietas e não se sossega com... Tem sempre uma insatisfação positiva, né, Léo? Eu tiro por mim, né? Eu tenho um grande amigo meu, Paulo Vieira, que fez aniversário ontem, que ele fica, Léo, para. Você tá inventando moda, pô, você já tá bem, não fica... Paulo Vieira é aqui de Fortaleza, né? Não. Paulo Vieira, ele foi diretor do Jornal do Comércio. Ah, tá. E ele fica, a gente almoça toda semana, e para. Sossega, homem. Sossega. Então, o empreendedor, ele tem essa inquietude, né? Então, eu gosto dessa inquietude, né? Eu sempre falo, olha, apesar de você estar entrando numa franquia, e a franquia tem um padrão a ser respeitado, né? Essa inquietude é bom, mas você tem que ter humildade entre o franqueado e o franqueador, porque o franqueado na ponta vai ter excelentes ideias, o franqueador tem que estar ali com humildade para aceitar essas novas ideias, dizer, isso dá, isso não dá, e ali cada um vai respeitando o outro dentro dessa relação. Então a primeira coisa que eu olho é sangue nos olhos, né? A segunda é, obviamente, a capacidade financeira dele de empreender e colocar aquele negócio para não dar errado. Claro. Por exemplo, às vezes o cara quer entrar 100% financiado, eu não permito na nossa rede. Nosso limite é 50% financiado. É muita alavancagem. Isso, mas eu dou toda a estrutura de parcerias com banco, BNB, Caixa, Bradesco, para que ele possa buscar o recurso e empreender. E monto para ele o fluxo de caixa para ele entender o que é o custo operacional, o que não é operacional. Porque acontece também que o cara está pagando ali o empréstimo, pô, eu não estou ganhando dinheiro, mas você está pagando aqui algo que é o investimento do negócio. Então,
Eu tento colocar isso de forma muito transparente. Eu não diria que eu faço uma contravenda, mas eu coloco, Sandro, o máximo de transparência possível. Eu tenho uma virtude que é não prometer o que eu não posso entregar. Certo. Não existe franqueado que chega para mim, você me prometeu isso, não aconteceu. Porque isso é um defeito que às vezes existe em alguns franqueadores, fazer promessas exageradas e o cara ficar com a expectativa errada ou com acima do que é a realidade, entendeu, Sandro? Então, veja, eu falo assim, o sucesso do negócio vai depender de mim e de você, vai depender dos dois, do franqueador e do franqueado, né? A gente vai sentar, vai simular aqui com a tua margem de lucro, teu payback, para cima e para baixo. Se você fizer algo errado, você também vai ter prejuízo. Essa troca de expectativa no início da relação, ela é importantíssima, na minha opinião. Eu acho. Porque o franqueado não vai ficar com aquela sensação, poxa, aquele cara falou uma coisa que não era verdade. Isso não acontece comigo. Eu não faço esse tipo de expectativa. Você vai ficar rico, você vai ter tanto de lucro, você vai ter isso, vai ter... Não, eu coloco já a verdade, o que é, como todo mundo deveria fazer. Certo. Né? Não tem muito mistério hoje entre segmentos, né? Por exemplo, o segmento de depilação que você trabalha é uma margem, de alimentação é outra. Às vezes se vende coisas que não existem. Então, isso é uma forma que eu coloco para ele para zerar expectativas que não possam ser entregues. Isso é uma informação importante para quem está procurando a sua primeira franquia. Ficar de olho em promessas milagrosas. Isso, exatamente. Dentro da rede, a gente está falando sobre empreendedorismo prateado, que é aquele protagonizado por pessoas como eu e você, que já passou dos 50 anos. Dentro da rede, dentro das suas marcas, dos 19 CNPJs que você tem, como é a participação desse pessoal nos seus negócios? Como franqueado, eu digo. Sandro, eu tenho o franqueado prateado, quando você entra na minha mesa, continuando o que a gente estava falando, ele já está ali no mesmo nível quase de um multifranqueado. Porque é alguém que já tem bagagem, né? Alguém até que ali ele vai colocar todas as economias na vida dele. Então o cuidado precisa ser ainda redobrado nesse sentido, né? Porque quem é mais jovem pode até... Tem tempo para recuperar. Ele pode até perder, mas ele tem tempo para recuperar, né? Quem está na economia prateada, nem tanto. Isso. E todos os franqueados, eu tenho vários, que são da economia prateada que eu tive, todos performaram perfeitamente bem. Não teve nenhum que não performou bem, tá? Eu tenho algumas que alguém me pergunta, mas por quê? Por exemplo, alguns perfis, engenheiro civil, tem um excelente desempenho como franqueado. Engenharia mecânica também. Geralmente as engenharias têm uma visão sistêmica muito boa. Médico nem tanto. Então eu já olho de forma diferente, porque o médico não é gestor, geralmente. Médico tem dificuldade. Isso. Então, assim, os perfis que a gente olha de história de vida daquele franqueado, do que quer fazer, se ele não está buscando aquela franquia para dar atividade para alguém, né? Por exemplo, o filho que está acabando de sair da universidade, ou a esposa que não está fazendo nada em casa, ou vice-versa. Também já aconteceu de vir a mulher que era capitalizada e colocar para o marido que estava em casa, mas não ter nenhum discurso machista. Porém, é importante mapear isso, né? Fazer a ferramenta DISC para ver qual é o perfil de cada um. Já aconteceu no meu negócio de juntar 3 candidatos à franquia que não se conheciam para montar o mesmo negócio e deu certo, os 3 com perfis completamente diferentes. Então eu olho muito isso, o perfil, se ele for muito franqueado e for prateado acima de 50 anos, eu vejo com excelentes olhos, até melhor do que se for mais jovem, porque aí a gente vai ter um trabalhozinho a mais para colocar, não o know-how da marca, mas eu diria a maturidade, o conceito de vida, ou seja, o cuidado em empreender sem poder errar, vamos dizer assim. Então, geralmente, os candidatos à franquia acima de 50 anos, ele performa bem. Hoje eu tive um call com para o Rio de Janeiro,
que é acima de 50 anos e que eu também não tenho dúvida que vai dar certo. Você tem notado na procura por franquias um aumento de pessoas com mais de 50 anos? Já dá para notar um aumento? Nem tanto. Quando há oscilações da economia, por exemplo... Aumento do desemprego. Isso, aumento do desemprego, né? Existem muitas empresas, inclusive, que fazem isso, né? Fazem a recolocação, a relocação daquele executivo, aí vem muita gente, tá? Mas quando a Selic está alta, que é o caso que está agora, né? O empreendedor ele fica fazendo conta, se bota no banco ou se bota na franquia. Obviamente sempre, na minha opinião, empreender em franquia sempre vai ser melhor do que banco. Se for uma franquia interessante, boa, com uma boa lucratividade, sempre vai ser melhor do que banco, isso eu não tenho dúvida. Mas a gente sente no mercado claramente que quando a Selic baixa, aumenta muito a procura, em especial dos prateados acima de 50. Que interessante. Algumas estatísticas sobre os prateados no empreendedorismo têm sido muito favoráveis, muito positivas. Uma delas é a seguinte: a taxa de mortalidade de negócios criados por pessoas com 50 anos ou mais tende a ser muito menor, é muito menor do que daqueles negócios criados por pessoas mais jovens. E aí eu não estou falando de um é mais capaz que o outro ou vice-versa, não é disso que se trata, mas a experiência, o cuidado, o conhecimento acumulado ao longo dos anos ajuda muito. E uma informação interessante, acho que você não deve ter visto porque é recente. Eu recebi no Dia dos Pais os parabéns de um amigo e ele me mandou também. Ele sabe que eu tenho falado muito da economia prateada, do empreendedorismo prateado, e ele me mandou uma reportagem de um jornal lá do Rio Grande do Norte, que chama Tribuna do Norte. Segundo o jornal, uma pesquisa feita lá pelo Sebrae, nos últimos 15 anos, o empreendedorismo prateado cresceu 300%. Que bacana. 300%. E aí deu exemplos de algumas pessoas, 2 ou 3 empreendimentos. As pessoas não estão fazendo qualquer coisa. Tem uma senhora que criou um aplicativo para ajudar mulheres a se recolocar no mercado, a ganhar mais força no mercado, a ter mais presença no mercado. Ou seja, além de ser E ela fala, eu não preciso... E o interessante é o seguinte, não é por necessidade, tem mudado. Ela falou, eu não precisava empreender, eu poderia estar viajando, passeando, mas eu resolvi fazer isso em prol das mulheres, que têm mais dificuldade do que os homens de ganhar penetração no mercado. E ela criou o aplicativo e está fazendo sucesso. Quem paga são as empresas, as mulheres entram no aplicativo de graça e ela vende o acesso, digamos assim, para as empresas que têm interesse em achar profissionais de qualidade. Nessa linha, eu sempre costumo trazer o exemplo de Roberto Marinho, né, que começou a empreender com 50 anos de idade. Aí fez a império do que é hoje a Globo. E também, quando essa estatística da economia prateada se junta com a estatística de franquia, isso é um dado do Sebrae também, que é um dado alarmante, porque 85% dos negócios no Brasil fecham em 5 anos. Em franquia, esse índice só sai em 13%. Então, 13%. Se você juntar essa estatística com da economia prateada, tudo que se precisa para o sucesso. Exatamente. Olha, imbatível. Se você é prateado, tem interesse em empreender pela primeira vez, considere o setor de franquias. Com certeza. Porque você vai ter uma forma mais rápida, mais segura e mais previsível para empreender. Isso. Mais rápida porque, como ele disse, você começa a negociar em 3, 4 meses é possível ter uma loja. Isso. Porque você já recebe todas as informações, a arquitetura, móveis, você só sai implementando. Encurta muito o caminho. Isso. É mais previsível. Por quê? Porque você conhece uma rede como essa de 112 unidades, você vai sentar com o franqueador e ele vai te dar todos os números da rede. Ele te mostra o milagre sem mostrar o santo, né? Preserva o nome da unidade e tal, mas você vai saber que, por exemplo, no Bonaparte, o nível de faturamento pode chegar a X, o nível de lucratividade a Y, e você tem ideia, ou seja, é previsível. E eu vou mais longe, Sandro. Eu ainda costumo colocar sempre, estimular
que aquele candidato sente com um franqueado atual nosso. Isso. Para trocar ideia, saber, poxa, como é que foi tua experiência? E aí, esses caras são bons mesmo? Não são? Isso. Quanto tu estás faturando? Quanto estás lucrando? Então, eu sempre costumo colocar com o franqueado, aquele candidato, para ele ficar mais estimulado ainda a fechar negócio. Que é o pilar que eu chamo da segurança. Mais previsível, mais seguro e mais rápido. Segurança porque você vai lá na loja, talvez você já seja até um cliente, chegou na Bonaparte ou em outra marca sua, porque você foi cliente. Como você falou lá no começo, as pessoas conheciam e iam procurar você. Exatamente. Então, é exatamente 2 áreas que eu incentivo muito as pessoas começarem a empreender pela primeira vez. É o setor de franquias, por esses motivos todos que a gente conversou, e o outro que abre muito espaço atualmente é o digital, porque através do digital você usa seu conhecimento, sua experiência, o nível de investimento é menor e você rapidamente pode começar a ter uma atividade que você exerce inclusive de casa, sem precisar de estrutura. Mas o digital não é para todo mundo. Ainda não é para todo mundo, mas é uma área realmente muito interessante. A gente está caminhando para terminar. Tem uma coisa que eu quero te perguntar sobre esse seu negócio. Existe por ser de alimentação, ou seja, existe um foco muito grande em gestão, para que quanto melhor for a gestão, melhor a performance, melhor o resultado, mais lucratividade provavelmente o seu franqueado vai ter. É serviço. Como funciona como é que é o setor comercial desses negócios? Porque é diferente do varejo, onde você tem que mostrar o produto, trazer a pessoa e mostrar que aquele produto deve ou precisa ser consumido por alguém. No serviço é um pouco diferente. Como é que funciona isso para vocês? É importante dizer que nos 2 ramos de serviço, o de alimentação, eles são dos mais desafiadores, porque você mexe com os 5 sentidos do cliente. Então, você tem uma vitrine, que é a praça de alimentação, então você mexe com visão, né? Alguém está ali olhando e a loja que atrai mais ele vai lá olhar. O paladar, olfato, tudo. Então, os 5 sentidos que o ser humano tem é usado no serviço de alimentação, né? No nosso caso, a gente trabalha muito no digital, e junto com as ferramentas de plataforma de entrega a domicílio, que é o iFood. Entendi. O iFood é quem traz bastante venda para o nosso negócio, e são as nossas vitrines, né? Diferente do varejo, que você coloca ali um sapato na vitrine. Isso. A gente coloca na praça de alimentação e coloca na vitrine do iFood. Do digital. Do digital. E ali tem uma ciência por trás. Você tem que fazer divulgação. Enorme, né? Tem que usar os algoritmos, lançar taxa grátis. No nosso caso, a gente tem franqueado que tem 4 CNPJs com 4 marcas diferentes na plataforma do iFood. Então, a gente tem uma marmita gourmet da marca Bonaparte que chama Bona. A gente está investindo muito nela hoje. Então, é uma marmita com um preço bem interessante. A gente tem uma loja no iFood para a marmita Bona. Então, tudo isso sempre operado pelo franqueado. Sempre operado pelo franqueado. Tá. Eu não concorro com o franqueado. Sempre... Não tem uma cozinha central, por exemplo. Não, eu sempre coloco a oportunidade de venda, na minha opinião, sempre tem que ser do franqueado, dentro daquele raio que ele está atuando e que está previsto no contrato dele de franquia. Então, a gente tem uma equipe de 8 pessoas só trabalhando digital, né? Que foi algo que depois da pandemia foi um desafio para todo mundo. Foi um desafio para todo mundo. E eu resolvi internalizar e a gente se deu muito bem nisso, tanto no digital para B2B, business to business, para venda de franquia especificamente, como B2C para venda de comida, prato, que é o nosso business, tá? Hoje o digital representa quantos % da... Não, é assim... da operação... Da entrega a domicílio, 25% aproximadamente do nosso faturamento global. É um benchmark de mercado. Mais ou menos isso. 25% a 35%. Mais ou menos isso, porque tem segmentos, Sandro, que é mais alto. Isso. O segmento de pizza, aí é menos no frente de loja e mais é o contrário. Entendi. No nosso caso, mas a gente tem casos de franqueados que antes da pandemia
era o contrário, e hoje ele vende mais no entrega a domicílio, eu estou falando na média, né? Mas e menos na frente de loja. Interessante. E sobre esses seus hobbies aqui, pra gente acabar. Você falou uma coisa aqui que eu achei. Trilhas de quadriciclo, legal. Bricolagem. O que é bricolagem? A trilha de quadriciclo, eu tenho um grupo de 40, mais ou menos 40 amigos que tem quadriciclo, né? E a gente traça trilhas que vai de vários níveis, mais radical, menos radical, para todo lugar que você possa imaginar. Trilha de praia, trilha de mato, a gente leva motosserra, é uma coisa bem radical de fato. Entendi. Trilha mesmo. Trilha pesada. Trilha. Quem vai a primeira vez se assusta, mas na segunda já entra no. Já pede pela segunda, já né? pede pela segunda, né? E bricolagem é algo que é muito comum nos Estados Unidos, que é você gostar de fazer seus próprios concertos de elétrica, hidráulica. E aí, quem gosta de bricolagem tem todas as ferramentas em casa, que é o meu caso. E sempre que eu viajo para fora, sempre trago uma ferramenta outra diferentona. Ou seja, gosta mesmo. Gosto de ter 3, 4 tipos de furadeira, tudo que você pode fazer, estojo de ferramenta X, Y, Z. Quem gosta de bricolagem, de fazer seu próprio trabalho, quem curte isso. E gastronomia, o meu forte é italiana, porque eu trabalhei. Você cozinha, faz em trabalhei casa? no restaurante italiano. Esse restaurante italiano eu comecei como pizzaolo e fui até chefe de cozinha. Fui comin, fui garçom, fui ajudante de cozinha e meu chefe costumava fechar, era uma coisa gozada, porque ele costumava fechar o restaurante aos sábados, na hora do almoço, para cozinhar para os funcionários. Legal. E aí eu terminei aprendendo na tora mesmo, como diz o Matuto. E hoje você faz em casa, final de semana? Faço. Eu tenho um costume de ir para Xangrande, ali na Serra, um pouco antes de Gravatar, e lá eu tenho uma cozinha bem bacana. Quem conhece, você está convidado aí quando for pro lado de lá. Obrigado. Inclusive, eu estava ali na Itália, fui viajar em julho, aí estava lá, estava em Capri, falei, ô Léo, onde é que é o melhor lugar, os melhores lugares para eu comer aqui em Capri? E a gente ficou trocando mensagens, você me dando dicas lá. Lá tem o da Paulino, né? Eu voltei, eu já tinha ido, voltei agora a segunda vez. E realmente é muito bom. Aquele restaurante, por exemplo, falando aí de empreendedorismo, ele pode ter ambiência que compensa a gastronomia, né? Exatamente. Você esquece da gastronomia de tão lindo, tão ambiente, tanta ambiência que tem ali. É muito agradável. E eu tive sorte dessa vez. Você falou muito do proprietário, que ele tem, inclusive, leva para um passeio e tal. E eu sentei numa mesa, ele estava na mesa do lado. Quase que eu falei, vou falar com ele. Mas eu falei, deixa pra lá. Eu ia falar sobre esse passeio aí. Italiano nato ele. Ele bem típico. E veste a roupa do restaurante, fala com um monte de gente. Teve alguém lá fazendo aniversário, eles fizeram uma festa. É um lugar realmente diferenciado e muito agradável. Pra gente fechar, eu queria que você me ajudasse com uma coisa. Imagina que a gente está sendo ouvido por muita gente, muitos prateados. Que mensagem você gostaria de deixar para esse pessoal? Eu gostaria de dizer que nunca é tarde para empreender, né? Quem veio da carreira executiva, como foi meu caso, como foi o caso do Sandro, empreender é gostoso, ele é outro nível. As pessoas naturalmente tem um receio, né? De ter ali o seu FGTS, ter tudo ali, o seu CLT na carteira de trabalho, mas se você quer abrir os horizontes no sentido de mostrar teu talento e o que é que isso pode trazer de frutos, não só financeiros, mas de realizações, eu acho que a carreira do empreendedorismo. E dentro da carreira do empreendedorismo, franquia é sem dúvida, não é porque eu trabalho com isso, o Sandro também trabalha com isso, mas é sem dúvida a forma mais segura, né? Porque quem está já como prateado não tem mais muita chance de errar. Isso. Tem que acertar. Eu diria que é buscar realmente uma franquia sem medo de errar e também com tempo, com paciência, olhar, pedir a 4, 5 franqueadoras a circular de oferta de franquia, analisar, comparar, fazer benchmark, fazer análise SWOT, tudo que um executivo sabe fazer bem. Isso. E dar o tiro correto, que não tenho dúvida que você vai acertar. Isso aí. E é o que você falou, nunca é tarde.
Com certeza. Nunca é tarde. Nós Com estamos certeza. vivendo mais, estamos vivendo melhor. A gente tem ganhado vários anos aí de lambuja, de prêmio, e eu acho que esses anos a mais traz para a gente um desafio que é ter recurso financeiro para conseguir bancar esses anos de presente. Com certeza. E uma maneira que eu acho muito interessante para a gente conseguir bancar esses anos com realização pessoal, profissional e financeira é através do franchise. Então, fique ligado e se você tiver interesse, através dos meus canais, das minhas redes sociais, você vai estar me ouvindo falar sobre o franchising. Você tem Instagram? Tenho. Meu Instagram é @LeoLamartine. Léo Lamartine Isso, junto. Tudo junto. Pode Ótimo. me seguir. É um Instagram pessoal, mas se quiser me contactar por lá também, fique à Se vontade. tiver interesse por uma de suas marcas, pode procurar por lá ou através dos sites. Através do site www.bhf.com.br. BHF é a marca da minha holding, que é Brand Hub and Franchising. Então, por lá eu posso ver as marcas e selecionar Isso. uma delas e me Isso. candidatar para o processo Isso. de franqueado lá. Isso, exatamente. Léo, foi um prazer conversar com você. Te admiro, acho o teu trabalho incrível. Você é uma pessoa extremamente acessível, simpática. Todo mundo gosta de você ali naquele franchising. E para mim é uma satisfação ter você aqui no SA Podcast, Conversas Comigo, Sandro Alves. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes. A casa é sua, esteja sempre que quiser vir aqui, venha e será sempre muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado. Valeu. Valeu. Hoje o assunto foi incrível. Leonardo trouxe informações valiosas e muito interessantes sobre empreendedorismo e sobre franquias. Você conheceu a história de vida dele e vem muito mais por aí. Siga o nosso podcast, me siga através das minhas redes sociais, sandroalves.sa é o meu Instagram e sandroalves-sa é o meu LinkedIn. Aqui eu falo com vocês sobre o empreendedorismo prateado. Meu grande objetivo é fomentar o empreendedorismo nessas pessoas, nesses profissionais com 50 anos ou mais. Me acompanhe. Nas próximas edições, você vai ver informações ricas e valiosas. Até mais!